Irmãos queridos, um bom dia a todos. Vou pedir que a igreja abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Ou melhor, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, dando sequência às exposições bíblicas sobre o referido Evangelho. João 13, versículo 12. João 13, verso 12. Todos acharam? Vamos nos colocar de pé para o momento de oração. Tem que agora que eu me lembrei, tem que gravar. Nós vamos orar agora. Eu vou lhes dizer o que aconteceu comigo, o que tem acontecido ao longo dos anos. Depois de 36 anos pregando, eu me sinto um pouquinho menos, inseguro, do ponto de vista daquele início. Tinha sérias deficiências intelectuais com a língua portuguesa e tal, e me peguei no início do ministério, ainda seminarista, tendo que estudar livro de gramática, por conta da insegurança, da precariedade da minha formação de ensino médio, fundamental. Aí, 36 anos depois, eu me encontro, tantos anos de pregação, que você se sente um pouquinho mais seguro, embora nunca me sinta dono da situação. Só que a preocupação, ao longo dos anos, se tornou outra. Não é mais agora sobre a capacidade de conseguir desenvolver um pensamento linear do início ao fim. Não é mais insegurança com relação à teologia. Não, sabe, eu consegui suprir algumas deficiências intelectuais que ainda persistem. Mas hoje o que mais me apavora é a ideia de eu apresentar um sermão impecável, mas sem o poder do Espírito Santo. E sem esse poder não há igreja. Sem esse poder não há sermão que edifique. Por isso nós vamos orar agora, pedindo que Deus não permita que a nossa igreja nessa manhã esteja privada da sua graça. Porque sem a graça de Deus, diz um velho hino da nossa denominação, a igreja murcha. Vamos ter agora um momento, portanto, de oração. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, porque do que conhecemos do Senhor nosso Deus, conhecemos o suficiente para dirigir a Ti e somente ao Senhor nosso Deus a nossa adoração. Não há outro ser no universo diante do qual nos curvemos. Senhor, mas Tu não és apenas Deus digno de ser amado. Tu és Deus galardoador daqueles que o buscam. Por isso nós estamos aqui nessa manhã para apresentar nossas ações de graça, porque são incontáveis as bênçãos que recebemos nas últimas horas, nos últimos dias, nos últimos meses, Senhor. Tu tens coberto nossa vida com a sua misericórdia. Temos na nossa relação contigo um histórico de orações ouvidas. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Contudo, Senhor, nós sabemos que não vivemos à altura do que Tu és, não vivemos à altura do conhecimento que temos do Evangelho, não vivemos à altura do que Tu tens feito por nós somos pecadores. Por isso nós estamos aqui como igreja para nessa manhã suplicar a Ti. Ó Deus que sonda os corações, que Tu te compadeças de nós e que o Senhor não nos trate segundo as nossas iniquidades. Perdoa-nos os pecados de omissão, perdoa-nos pelos pecados de comissão, Senhor. Ó Deus, e dá-nos graça para nos apropriarmos do Teu perdão. E agora, Senhor, que Tua palavra vai ser proclamada, que haja demonstração de espírito de poder. Não permita, Senhor, que tenhamos apenas no púlpito da igreja nessa manhã a apresentação, Senhor, da boa doutrina.
Não queremos apenas teologia. Queremos, Senhor amado, do maná que alimenta a alma. Queremos, Senhor, daquela presença bendita, perceptível, Senhor, transformadora do Espírito Santo, Senhor, sem a qual, Senhor, conforme acabei de dizer, a sua igreja murcha. Que o Senhor nos ajude a ver excelência no texto, extrair o seu sentido, interpretá-lo fielmente e o aplicar, Senhor, nas nossas vidas, de maneira que a sua igreja nessa manhã saia daqui santificada. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Podem ficar sentados. João, capítulo 13, verso 12. Diz assim a Bíblia, e peço que você me acompanhe durante toda a exposição. Depois de lhes ter lavado os pés, dessa história extraordinária, do Deus que se transformou em empregada doméstica, do Deus que fez o trabalho do servo, do Deus que prestou o serviço do escravo. Então, aqui estamos nós, seres humanos, diante desse fato ocorrido no nosso planeta. Deus se fez homem e foi encontrado lavando os pés dos seus amigos. Isso, portanto, mudou todo o curso da história. Isso santificou o trabalho da enfermeira, o trabalho do gari, o trabalho da secretária, o trabalho da cuidadora, que auxilia a família que tem um idoso dentro de casa, carente da solidariedade humana. Isso traz sentido ao trabalho daqueles que, numa manhã como essa, simplesmente não aparecem, mas sem cujo serviço prestado à igreja, não teríamos aqui essas cadeiras harmoniosamente dispostas, não teríamos o templo limpo, não, simplesmente a igreja não existiria. Portanto, nós estamos aqui diante de uma história que, se não for compreendida pela igreja, simplesmente jamais Deus terá um povo na terra que seja luz para aqueles que não conhecem a Cristo. Porque entenda uma coisa, você e eu estamos diante de um chamado todo especial. Por favor, eu peço que em nome de Jesus você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Há um chamado individual e um chamado coletivo para nós glorificarmos a Deus. Você é chamado para, na universidade, no exercício da sua profissão, no contato com os moradores do seu condomínio, ser sal da terra e luz do mundo. Mas isso não basta à luz do Novo Testamento, e nós nos certificaremos disso quando examinarmos os próximos capítulos do Evangelho de João. Há um testemunho a ser dado do ponto de vista coletivo. Deus chama a nós cristãos para mostrarmos para a sociedade não cristã como o mundo seria se os seres humanos vivessem sob o governo de Cristo. Infelizmente, gente, se examinarmos a história do cristianismo, nós temos encontrado muita dificuldade de dar esse testemunho coletivo. A história do cristianismo é uma história de inquisição, de caça às bruxas, de divisões. Vocês vejam que logo no início da era cristã, houve uma divisão entre as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus.
Depois, uma mega divisão, isso aqui encurtando muito a história, deixando de mencionar muitos movimentos que saíram de dentro da corrente principal, mas dando um salto de séculos, a mega divisão entre Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente, entre a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Romana, entre a Igreja sediada em Constantinopla e a Igreja sediada em Roma. Depois vem a Reforma Protestante, outra divisão. E a partir da Reforma Protestante, uma infinidade de divisões. Para vocês terem uma ideia, na própria Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem a Igreja Presbiteriana Unida, você tem a Igreja Presbiteriana Independente. E se observarmos no âmbito de cada igreja local, há divisões dentro das próprias igrejas. De maneira que nós estamos sempre a reeditar o que é encontrado lá em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros de Pedro e outros de Cefas. Por que e alguns chegando ao ponto de dizer, nós somos de Jesus. E isso acontece por vários motivos. E o principal deles, amados irmãos, sem a mínima dúvida, é o nosso coração, o estado do nosso coração. As questões não são meramente intelectuais. Tem a ver com a nossa alma. Ontem, por exemplo, um grupo de esquerda me atacou severamente nas redes sociais. E me chamando de isentão e dizendo que eu não estou me posicionando pela soltura do presidente Lula. Sabe, que eu não estou me pronunciando sobre o material que o Intercept está publicando. E dizendo que eu sou um golpista. Porque eu fui a favor da cassação da chapa da Dilma e do Temer. Os ataques mais impiedosos vindo de regiões diferentes do país, feitos por lideranças cristãs. E eu digo a vocês, meus amados irmãos, que com 57 anos de vida, me dedicando a essa causa, é necessário um esforço hercúleo, um grande nível de domínio próprio, para você não descambar para o outro lado. Por um motivo que não tem relação com a verdade, mas com a afronta recebida. E que faz com que você se veja em dificuldade de estar do lado dos seus algozes. Só que eu sempre pedi a Deus, Senhor, eu quero estar do lado da verdade, mesmo que a verdade esteja contra a minha vida. Eu quero ter tamanho compromisso com a verdade, que se necessário for, eu dê razão ao meu adversário, quando ele estiver certo e eu estiver errado. Então, por que essa história do lava-pés? Porque nós somos tão diferentes, há tantos desníveis espirituais entre nós, como também sempre haverá no nosso meio a presença de pessoas que não se converteram, que sem esse espírito do Evangelho, nenhuma igreja permanecerá de pé. Sem esse espírito presente na própria atitude de Cristo. Se nós não soubermos nos curvar, nos humilhar, para lavar os pés dos irmãos, simplesmente a igreja sucumbirá. Ela haverá de desmoronar diante da nossa vaidade, das nossas idiosincrasias, das dificuldades de nós lidarmos com ofensas pessoais ou de nos submetermos uns aos outros. Essa passagem é um chamado para a mútua submissão. Sem ela, não há igreja. E essa mútua submissão nos é revelada aqui por essa atitude do Senhor Jesus e o seu consequente chamado de nós lavarmos os pés uns dos outros, tal como Cristo o fez. Você está disposto a fazer o serviço humilde? Você está disposto a fazer o trabalho que ninguém verá?
Você está disposto a desempenhar um ministério que fará com que você permaneça no anonimato? Você está disposto a abrir mão da tentativa de forçar espaço na igreja, a fim de prestar o serviço mais humilde, com a grande consolação de que ao fazer assim, você estará imitando o Senhor Jesus? Gente, nós estamos todos diante desse problema. Certos acontecimentos, certos testemunhos, certos exemplos dados por servos de Deus, que de certa forma tornam a nossa vida um pouquinho mais difícil. De homens e mulheres que passaram pelas mais severas provas e não perderam o ser. Que coisa impressionante. Eu estou com um problemaço agora com o meu vizinho. O meu condomínio é um grande retiro espiritual. Eu moro numa mata, numa reserva florestal, perto de São Gonçalo, na periferia de Niterói. Do ano passado, um casal mudou para o nosso condomínio, para uma casa ao lado da nossa. E um casal que resolveu usar a casa para criar cachorro. Eles têm uns 20 cachorros dentro de casa. E às vezes a impressão que eu tenho é que eu vou pegar na Bíblia e os cachorros começam a latir. Eu já estou quase tomando... Vou orar, eles começam a latir. Eu já falei, não sei mais o que eu faço. Vou escrever alguma coisa, eles começam a latir. Vou gravar um programa. Às vezes eu estou lá, Senhor, segura a onda desses cachorros, me dá graça. Pois bem, lá estão eles. O cheiro do canil se espalha pelo condomínio. Nunca tivemos que lidar com tanta mosca na nossa casa. E os vizinhos cobrando de mim uma decisão. Incrível isso. Esperando que eu faça alguma coisa. Uma vizinha insiste comigo que eu faça alguma coisa. Pegando fio da meada. Pensando nesses exemplos deixados por servos de Deus e que nos constrange a repetir o que esses servos de Deus fizeram. Então você tem o exemplo de Dietrich Bonhoeffer, de combater o seu país. Eu acho esse exemplo extraordinário. De, em plena Segunda Guerra, participar de um movimento de oposição a Adolf Hitler e torcer para que seu país perdesse a guerra e terminar a vida num campo de concentração. Isso aí, esse exemplo é uma pressão sobre todos os ministros do Evangelho. Como você pode olhar para uma história como essa e fazer diferente? E se acovardar? Então lá estou eu com esse problema com o vizinho. Mas eu tive a desgraça de conhecer a família do reverendo Antônio Elias. E o reverendo Antônio Elias viveu um problema análogo. Havia uma senhora, adepta de uma seita afro-brasileira, usando aqui o politicamente correto, e essa senhora odiava o reverendo. E todos os dias jogava o lixo da casa dela no terreno do reverendo e da dona Maria José Elias. E o reverendo entendeu que glorificar a Deus na rua Major Frois, em São Francisco, significava ele tolerar aquilo e não brigar com aquela mulher. Até que um dia, aquela senhora jogou um lixo e dentro do lixo uma manga. A manga caiu no terreno. A manga virou uma árvore que está lá até hoje. Durante anos eu tomei sorvete de manga feito pela dona Maria José Elias com manga extraída daquela mangueira.
Eu não posso brigar com meu vizinho, porque eu conheci o reverendo Antônio Elias. E eu não posso deixar de lavar os pés dos irmãos, porque eu conheci Jesus. Esse que é o ponto. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo suas vestimentas. Você está disposto a tirar suas vestimentas para servir ao próximo? E voltando à mesa, perguntou-lhes, porque muitas vezes não dá para você ser sutil. Eu já tentei ser sutil em mensagens e percebi que simplesmente, se você não pregar de modo gráfico, não for claro, muita gente não consegue entender o que você está falando. Por isso que nós não vemos aqui sutileza no texto. Jesus não dá o exemplo e tão somente se senta à mesa e volta a comer com seus discípulos. Ele os ajuda explicitamente a entender o que havia acontecido. Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Ele faz essa pergunta, referente àquele episódio. Ele tem outras perguntas a fazer também, a você e a mim. Depois dele ter perdoado os seus algozes na cruz, ele pergunta a você e a mim, vocês compreendem o que eu fiz? Depois dele ter lavado os pés de Judas Iscariotes, ele pergunta para os seus discípulos, vocês compreendem o que eu fiz? Depois dele ter tocado na lepra do leproso, ele pergunta aos seus discípulos, vocês compreendem o que eu fiz? Depois dele ter alimentado os famintos, ele pergunta para a sua igreja, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem. Por quê? Porque quando o assunto é Deus, não me peça para ouvir outra pessoa. Eu só tenho um mestre na vida. Se o assunto é salvação, se o assunto é eu em agonia num CTI do hospital, precisando de esperança para morrer com dignidade, por favor, não me apresente outro. Eu só tenho Jesus. Vocês me chamam de mestre e de senhor. Eu não me curvo para Jair Bolsonaro, não me curvo para Luiz Inácio Lula da Silva, não me curvo para Donald Trump, não me curvo para Calvino, não me curvo para Lutero, não me curvo para Madre Teresa de Calcutá. Eu só tenho um Senhor e relação acrítica, apaixonada, caracterizada por rendição completa, só com o meu Senhor. Não exija fidelidade minha nesse nível a mais ninguém. Só tem um na vida que eu chamo de Kyrios. É o único que possui essa dignidade. Porque o restante são todos uns mentirosos, carentes da glória de Deus. Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem. É muito bom, é racional, é justo que o chamemos de mestre e de senhor. E ele diz, porque eu sou. Verso 14. Ora, se eu sendo senhor e mestre, se eu sou o que vocês dizem, e lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que significa, portanto, que exceto
se você se considerar numa posição, vamos assim dizer, cósmica, se o seu status metafísico no universo é superior ao de Jesus Cristo, então, por favor, não lave os pés de ninguém. Mas aqui estamos diante do amado do Pai. O livro de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Tomé se curva diante dele e diz, Senhor meu e Deus meu, e não é repreendido por Jesus. Então, se eu lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não há nada mais humilhante na vida. Aqui ele está sendo sutil. Só que é uma sutileza que dá para ser compreendida. Quem é você? Quem eu sou? Estamos todos derretendo. Um monte de gente aqui de cabeça branca, a começar por mim. Duramos pouco. Homens e mulheres cheios de contradição. Tem gente nesse momento pedindo graça a Deus para te amar, por considerá-lo insuportável. Quem é você para não se curvar diante do irmão e lavar os seus pés? Quem é você para ser o objeto da contenda, por julgar que o seu lugar na igreja é justamente o daquele que veio para ser servido? Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo. Aqui está, portanto, o fundamento do discipulado. Gostaria de me dirigir agora à juventude da igreja. Começamos um grupo de discipulado que eu estou discipulando toda semana, a fim de que tenhamos em breve de 13 a 15 líderes jovens que vão fazer o mesmo por outros jovens, de maneira que tenhamos uma rede de cristãos maduros na nossa igreja para a glória de Jesus. Irmãos queridos, não se iludam. Ensinamos, me perdoe a obviedade, mais pelo exemplo do que pelas palavras. Se você não for encontrado lavando os pés dos irmãos, você não será ouvido. Aqui está o método do Senhor Jesus: ensinar teologia pelo exemplo. Comunicar o pressuposto ético pelo comportamento. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também, sob pena de vocês não terem igreja, sob pena, vocês me permitam usar aqui um português talvez não muito apropriado, de um lugar como esse se transformar numa gaiola das loucas, de nós encontrarmos aqui, semana após semana, um choque entre deuses, porque você se considera um Deus, eu me considero um Deus. Você se considera detentor do monopólio da verdade, eu me considero detentor do monopólio da verdade. Tudo isso caminhando para só de você ouvir a palavra igreja, o seu estômago doer. Você sentir náusea e caminhar passos largos para não se imaginar nunca mais num lugar como esse. Isso aqui não funciona, esse sonho de Deus, de darmos um testemunho coletivo de santidade para a humanidade, jamais funcionará sem esse espírito de servo.
sem que estejamos dispostos a fazer o trabalho humilde, a sermos contraditados, a sermos confrontados. Em verdade lhes digo, diz o verso 16, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. É impressionante como que o Senhor Jesus tem que falar uma obviedade como essa, porque senão ela não entra na nossa cabeça. Ora, isso é fato óbvio. O servo não é maior do que o seu senhor. Do ponto de vista, vamos assim dizer, da economia da casa. Da condução da vida numa empresa, numa fábrica, numa igreja. E naquele contexto, na casa de um proprietário de escravos. Uma vez que a escravidão era tolerada naquele tempo. Aliás, abra um parênteses, toda a sociedade convive com pecados culturais dos quais não se dá conta. Que as gerações futuras considerarão miopia espiritual inaceitável. Pois bem, em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, ninguém aqui é possuidor de dignidade que se compare à dignidade de Cristo. Ele é o Senhor, você é o servo. Ele é o que o enviou, você é o enviado. O Senhor que o enviou tirou a sua roupa de cima, se cingiu com uma toalha e se curvou para tirar lama, poeira dos pés dos seus discípulos. Ele colocou a mão na bacia d'água e esfregou os pés dos discípulos e secou cada pé com a toalha com a qual ele estava cingido. Se você não o imitar, você estará deixando de se comportar como um servo e como enviado. Você estará, portanto, se insurgindo contra o cosmos, contra o universo, contra o exemplo dado pelo próprio Filho de Deus. Vocês estão entendendo a história? Nós somos terríveis. Nós somos perversos. Nós somos cruéis. O Pai olhou para esse planeta e disse o seguinte para o filho: vá e mostre como essa espécie que se rebelou contra mim deve viver. Eu quero que você lhes dê o exemplo. E ele é encontrado fazendo aquilo que, se você e eu imitarmos, não haverá guerra nesse planeta. Não haverá divórcio nos nossos lares. Não haverá divisão de igreja. Serviço humilde. Porque, em geral, o que nos divide é o ego. É o ego. Estou para ver quem, em razão do seu compromisso com a verdade, fique do lado da verdade contra si mesmo. Verso 17. Se vocês sabem estas coisas, o que ele quer dizer com se vocês sabem estas coisas? Se vocês leram o Antigo Testamento, trazendo para os nossos dias, se vocês leram o Novo Testamento, que não existia nessa época, se vocês conhecem a minha biografia, têm o testemunho do meu exemplo, se vocês são ortodoxos, se vocês leram a Confissão de Westminster, se vocês se declaram preocupados com o avivamento da igreja, por isso estudam muito a biografia ou as biografias dos grandes reavivalistas,
se vocês sabem estas coisas, se vocês estão instruídos com relação a elas, se vocês conheceram o Filho de Deus, o Cristo da Bíblia, encarnado, não aquele domesticado pela instituição religiosa, bem-aventurados serão se as praticarem. Com isso, o Senhor Jesus declara que feliz é aquele que o imita. E que de uma forma toda especial o imita nessa humildade, nessa disposição de lavar os pés dos irmãos. Portanto, feliz não é o que muito conhece. Feliz é o que pratica a palavra. E se vocês me permitem dizer, amados irmãos, hoje, a tentação mais recorrente no meu coração é a de não acreditar que isso aqui dá certo. Outro dia um teólogo disse para mim, eu creio na doutrina da regeneração, Antônio, mas quão poucas evidências nós vemos dela. Qual é a tentação? É a tentação de você dizer que a nossa espécie não tem jeito. Que a verdade está com Freud, não está com a Bíblia. Você é guiado até hoje por aquele menininho. Aquela garotinha te traz hoje pela mão. Você não muda nunca. Ninguém muda. A gente muda o vocabulário, pode mudar até o vestuário, a programação de domingo, mas vai ver como nós nos comportamos quando somos contrariados. Olha o estado em que a igreja se encontra hoje no nosso país. Como ouvir essa gente cantar? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. A vontade minha é de me levantar e ir embora. Não acredito no que você está cantando. Você não vive isso. Quando eu vejo as agressões, quando eu olho para uma pessoa, por exemplo, que passou anos a fio ouvindo a pregação da palavra de Deus nessa igreja, e toma conhecimento que o presidente dos Estados Unidos ameaçou jogar bomba atômica sobre a Coreia do Norte, e essa pessoa vai para as redes sociais e dizer, esse é o comportamento que nós esperamos do presidente dos Estados Unidos, bomba atômica. Uma coisa que não reverencia a face dos idosos, a inocência de um menino, de uma menina, de um bebê. Bomba atômica. Portanto, permitam-me falar sobre a minha crise. Se vocês sabem estas coisas, aí eu olho para a igreja e digo a seguinte coisa, o povo sabe. A palavra está sendo pregada, você tem escola dominical, é livro, é sermão para todo lado. Mas e a parte B do verso 17? Bem-aventurados sois se as praticarem. Cadê a encarnação? Onde se encontra isso na relação pai e filho? Na relação marido e mulher? No comportamento nas redes sociais, na forma como que você lida com as ofensas recebidas? No modo como você se relaciona com o necessitado, na forma como você administra o dinheiro. Você diz que a humanidade carece de Cristo e que você encontrou a luz. Bem-aventurado é aquele que, por conta dessa doutrina, leva pessoas a Cristo. Aí eu pergunto, quantas pessoas você levou a Cristo nos últimos 5 anos?
Quem está aqui hoje que é responsável por pregação feita por você? Se vocês sabem estas coisas, fizeram a classe de novos membros, participaram das classes de escola dominical, ouviram a exposição completa de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, de Marcos, de João, feliz é se sua mulher puder dizer: o meu marido pratica esse tipo de coisa. Feliz é se o seu marido puder dizer: a minha mulher encarna o que diz crer. Feliz é se você, jovem universitário, na universidade, já viveu a experiência de colega seu declarar: ele me ganhou para a fé sem ter pregado para mim, porque havia algo de tão diferente na sua vida, que eu fui inclinado a procurar saber qual o motivo da sua existência, e de caráter tão raro de ser encontrado. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vocês me chamam, vamos voltar para o texto. Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, vocês dizem que eu sou filho de Deus, vocês me viram acabar de lavar os pés de vocês, vocês têm conhecimento, vocês têm acesso à verdade. Agora, aos olhos de Deus, vocês serão considerados felizes não por terem se tornado presbiterianos. Vocês serão considerados felizes por praticarem o Evangelho. Não falo a respeito de todos vocês. Ele não podia falar sobre essa felicidade para todos os 12. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Essa palavra, portanto, não é endereçada a todos, porque eu não vou falar sobre ética para quem não se converteu. E aqui o Evangelho corrige um erro da igreja. Com as nossas bandeiras moralistas, não estamos conseguindo nada nesse país. Justamente os grupos que a igreja mais odeia, mais persegue, estão dominando as universidades. Estão dominando os meios de comunicação. Estão dominando o teatro, o cinema, a música. E a razão se deve à nossa mediocridade. Que enquanto nós ficamos com as nossas bravatas, eles estão fazendo música melhor do que a nossa. Enquanto nós estamos nas redes sociais debatendo acaloradamente, eles estão tirando seu mestrado, estão tirando seu doutorado, estão entrando nas universidades e escrevendo com um nível de excelência que nenhum de nós consegue alcançar. E o pior é quando nós esperamos que pessoas que não nasceram de novo pratiquem o cristianismo. Aqui está o Senhor Jesus se dirigindo à sua igreja e dizendo a seguinte coisa: a mensagem que eu estou pregando somente tem aplicabilidade naquela parte da igreja que nasceu de novo. Essa pode experimentar a bem-aventurança da obediência, porque sem regeneração não há santidade, e não há regeneração sem predestinação, sem eleição, sem graça soberana. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Portanto, eis o momento em que eu sou demovido da minha tentação. Porque com todas as nossas imperfeições, aqui está o Senhor Jesus declarando que mesmo numa igreja imperfeita como essa, o Senhor consegue identificar os seus eleitos, os que têm o seu DNA, os que têm o seu espírito e que estão habilitados a ouvir e praticar a verdade. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Que declaração extraordinária. Esse conhecimento é um conhecimento soberano, é um conhecimento eletivo.
Não é um conhecimento fruto da onisciência, é um conhecimento fruto do amor. Eu conheço os que eu predestinei, eu conheço os que eu regenerei, eu conheço aqueles que conhecerão o meu exemplo e que, por terem nascido de novo, viverão com obsessão de me imitar. Mas é para que se cumpra a Escritura. Porque a Escritura havia dito que o Senhor Jesus seria traído por alguém que sentava à mesa com ele para comer. Com alguém que o beijava. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Se você aqui passou um final de semana com alguém, se você aqui beijou alguém, se você disse para alguém aqui, você é meu irmão em Cristo, aos olhos do Evangelho, a sua situação, tanto quanto a minha, especialmente eu que sou tão efusivo e tão predisposto a dar esses abraços, e tenho tantos amigos meus que literalmente eu beijo no rosto, você terá que ser coerente, porque somos responsáveis por aqueles que cativamos. O texto está, portanto, dizendo: conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. E o que a Escritura diz? Que o Filho de Deus passaria por uma terrível experiência nesse planeta. Aquele que come do meu pão, aquele que senta comigo à mesa, aquele que me chama de irmão, no caso do Senhor Jesus, aquele a quem eu dei dons espirituais, aquele que se tornou meu íntimo, a tal ponto de se sentir livre, de me beijar, de usar um beijo na minha face como senha para a minha morte, para a minha prisão. Aquele que come do meu pão deu um coice em mim, levantou contra mim o seu calcanhar. É por isso que pessoas deixam a igreja. É por isso que talvez nós tenhamos pessoas aqui nessa manhã que vieram para esse lugar arrancando do peito o desejo de estar num templo cristão. Por quê? Porque você não esperava levar o coice dentro da igreja. Você está desarmado. Aqui é o lugar em que nós confessamos as nossas fraquezas, em que colocamos o nosso coração, o que nos é mais precioso, nas mãos de pessoas que reputamos como cristãs, em razão delas frequentarem a igreja, tomarem a ceia, orarem. E aí então você lida com elas de modo desarmado. Há trocas, há juras de amor. E o Senhor Jesus declara que viveu isso com Judas Iscariotes. E você me permita dizer, você será muito tolo se por um motivo como esse deixar de frequentar a igreja. Porque a Bíblia mostra no colégio apostólico esse tipo de problema acontecendo. Nunca se esqueça de um fato: a igreja é e sempre será um corpo misto. Fugindo completamente do politicamente incorreto. À luz do Novo Testamento, nós podemos dizer que cada igreja local é uma comunidade composta por servos de Deus e servos de Satanás. Por regenerados e não regenerados. Por convertidos e falsos convertidos. E o que você não pode é deixar de ter contato com a verdadeira igreja, com esse povo amável, por conta desses que levantaram contra você o seu calcanhar. Esses dias me mandaram uma frase que eu achei extraordinária, do sujeito que deixou a igreja, me parece que foi Philip Yancey, me corrijam aí, quem gosta de Philip Yancey, eu nunca li Philip Yancey.
Mas me disseram que ele declarou esse tipo de coisa. Que ele sentiu a tentação, não sei se foi ele ou alguém que ele conhece, mas fique aí com o âmago da história. Que decidiu deixar a igreja porque viu pouca graça na igreja. Vou deixar a igreja porque eu vejo na igreja pouca graça. Depois essa pessoa foi encontrada retornando à igreja. Aí perguntaram, o que houve? Ora, aqui eu vejo pouca graça, mas no mundo eu não vejo graça nenhuma. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mais uma vez, falando o politicamente incorreto. Vai frequentar algum bar, algum bistrô, algum clube, alguma sociedade, esperando encontrar em não cristãos o que só pode ser encontrado na comunhão cristã. Você vai se decepcionar. Por mais que a graça divina, a graça comum, esteja presente nesses ambientes, seus companheiros de surf, seus companheiros de atismo, seus companheiros de futebol, você viverá a frustração de, além de lidar com o filho de Adão, não poder falar do que lhe é mais precioso, pelo simples fato de não haver interlocução. E não haver interlocução, porque não há comunhão entre luz e trevas. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça. O que ele está falando aqui? Eu digo isso para vocês antes que aconteça, porque quando acontecer vocês não vão acreditar. E não vão acreditar por quê? Até onde sabemos na Bíblia, Judas não emitia esses sinais. Então Jesus prepara o coração dos discípulos para o que virá. Porque dentro de poucas horas, Judas se adiantará aos discípulos, dará um beijo e dirá para os soldados, venham, que é esse. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Que eu sou filho de Deus, que eu sou Messias, que eu sou a esperança de Israel. Último versículo da manhã. Aqui eu concluo. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Que dignidade ele empresta à igreja. O que ele está dizendo é que cada membro de uma igreja como essa, nascido de novo, é um embaixador de Cristo. É um porta-voz da mensagem. É alguém através de cuja boca Cristo fala. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Está dizendo, portanto, que você e eu temos a obrigação de honrar os verdadeiros servos de Deus, de os estimar, de entender que ao recebê-los, nós estamos recebendo o próprio Cristo. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que o texto está dizendo, portanto, é que o novo nascimento nos possibilita divisar a excelência das coisas. Se você nasceu de novo, você, segundo essa passagem, você terá prazer em conviver, em acolher, em receber aquele que se parece com Cristo. E a promessa é essa. Se você tratá-lo com dignidade, se você o acolher, se você for para ele um irmão, você estará tratando com dignidade, você estará acolhendo, você está tratando como um irmão o próprio Cristo. E que chamará o Pai para se deixar conhecer ou se identificar com esse tratamento honroso dado aos filhos de Deus.
Irmãos queridos, portanto, hoje, quando eu entrei aqui, o irmão Márcio, que é responsável pela produção dos nossos vídeos nas redes sociais, me perguntou: Antônio, qual é o título da mensagem? As mensagens estão sendo gravadas para o YouTube, estarão à disposição de todos entre hoje e amanhã. Aí eu disse o seguinte: olha, põe o seguinte título: a imitação de Cristo. Nós temos que fugir do pecado católico e do pecado protestante. Aqui eu concluo. Qual é o pecado católico que é próprio do conceito de espiritualidade do catolicismo? É a ênfase nas obras em detrimento da graça. É o pregador dizer que nós somos salvos por imitarmos a Cristo. Se a nossa salvação está estribada no nosso nível de conformidade à ética de Cristo, ninguém aqui entrará no reino dos céus. Nós somos salvos não pelo exemplo de Cristo, nós somos salvos pela morte de Cristo. Nós somos salvos pela graça, somos justificados pela graça de Deus mediante a fé. Contudo, o que muitas vezes nós observamos no meio protestante é o oposto do pecado católico. Aquilo que Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. Conceito que se tornou tão presente nos púlpitos do mundo inteiro, depois da menção que Dietrich Bonhoeffer fez sobre ele no seu grande livro, O Discipulado. Porque o que ele encontrou? O que o levou à crise? Ele viu a Alemanha prestando apoio a Adolf Hitler. A igreja luterana criou a igreja do partido nazista. Ele viu, olha, a Alemanha chegou ao ponto, a igreja alemã chegou ao ponto de só tolerar como membro alemão puro sangue. Se tornou como critério para filiação a uma igreja você pertencer à raça ariana. Isso levou Dietrich Bonhoeffer à loucura. E ele então chegou à seguinte conclusão: a mensagem de Lutero foi corrompida por essa geração. Porque eles estão vivendo agora a graça barata. É a salvação sem arrependimento. É a salvação sem mudança de vida. É a salvação sem discipulado. É a ênfase na fé em detrimento da declaração explícita das Sagradas Escrituras, que sem santificação ninguém verá Deus. Não somos salvos por imitarmos a Cristo, mas nós somos salvos para imitarmos a Cristo. E essa é a questão por excelência que nós temos que responder, senão não terá sentido nenhum o que nós estamos fazendo aqui. Está vendo, Jorge, você na escola dominical, Pedro, você com a juventude, o que nós estamos fazendo aqui, gente? A nossa meta é, pelo poder do Espírito Santo, através da pregação da palavra, gerar pequenos cristos. Nós queremos aqui imitadores de Cristo. Nós queremos que seja dito na sauna do seu condomínio, no campo de futebol, no bistrô que você frequenta, que você é luz, que o seu casamento é diferente, que o seu modo de lidar com o garçom é singular. De pessoas dizerem como você se parece com Cristo. E espontaneamente se abrirem com você. E declararem que sua presença lhes faz bem. Por isso o título da pregação: a imitação de Cristo. Conheceis estas coisas? Bem-aventurados são vocês, bem-aventurados sois, se as praticardes. Conhece-se a árvore pelo fruto. Que Deus nos conceda graça para fazermos parte não da religião de Judas Iscariotes, mas da religião dos 11, dos que são conhecidos e que o próprio Cristo enviou ao mundo para revelarem a glória do seu evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar?
pedir para que o presbítero Antônio Carlos, o Tony, venha aqui à frente, interceder pela igreja, clamando a Deus para que essa passagem, era a passagem do dia, e olhando para o texto do domingo que vem, vamos ter mais um domingo assim que Deus vai prescrutar o nosso coração. Mas é aquilo, a gente saiu de casa para ser transformado, não para fazer uma viagem religiosa com Jesus. E nós vamos orar agora para que o Espírito Santo aplique a verdade com poder incomum no nosso coração, que sejamos realmente santificados pela palavra. Pois não, Tony, vem aqui interceder por nós. Senhor, como é difícil encontrarmos o equilíbrio, Senhor, na nossa vida, entre buscarmos a nossa salvação pelas obras que fazemos, entre vivermos uma graça barata, destituída de vida prática, Senhor. Senhor, muito difícil, Senhor, porque assim nós somos, complicados, cheios de desejos próprios, cheios de anseios e sonhos que colocamos acima do Teu reino, da visão de cristianismo, Senhor, e do fato de que fomos perdoados de uma forma imerecida, Senhor, e por isso podemos nos chegar a Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos a compreender o cristianismo, quem é o nosso Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sermos esses bem-aventurados que praticam. Senhor, que colocam, Senhor, na nossa relação com o dia a dia, com aqueles que nos cercam, com os eventos que nos rodeiam. Ajuda-nos a demonstrar, Senhor, os valores e os princípios, os fundamentos do Teu reino e a mostrar, Senhor, que conhecemos a Ti, Senhor. Que conhecemos aquele que se despiu e se fez servo, Senhor, até mesmo daquele que estava para traí-lo, Senhor, que já tinha maquinado no seu coração entregá-lo, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos a vencer as nossas barreiras e a seguirmos esse exemplo e praticarmos isso na nossa casa, dentro da nossa casa, dentro do nosso condomínio, na nossa vizinhança, no nosso prédio, no nosso trabalho, na rua, no fim do mundo, onde formos, Senhor. Ajuda-nos a viver, Senhor, esse cristianismo onde, até mesmo naqueles lugares onde ninguém aqui nunca vai nos ver. Senhor, que lá naquele lugar oculto, Senhor, possamos praticar aquilo que ouvimos, que lemos na palavra e que muitas vezes falamos e temos muita dificuldade de realizar. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da sua igreja. Senhor, ajuda-nos a caminhar, acalenta o nosso coração. Senhor, batiza, Senhor, com o Teu Espírito Santo, enche, Senhor, nosso coração, a nossa mente, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja. E, Senhor, ajuda-nos a perdoar-nos uns aos outros, Senhor, e assim caminharmos, perdoando a cada dia, porque fomos perdoados por algo muito maior, Senhor, ainda. Ajuda-nos a compreender e a viver essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode ficar sentada. Tem alguns avisos aqui para dar para a igreja. Eu peço que ninguém saia. São super importantes. Eu tenho um comunicado a fazer hoje à igreja, que vai pegar toda a igreja de surpresa, certamente, como também pegou a minha de surpresa. Conversando nas últimas semanas, eu acho que na última semana, com o pastor Aloísio, eu identifiquei no seu coração o desejo de não ser mais pastor na nossa igreja. O pastor Aloísio expressou para mim o propósito de dar início a uma nova igreja no eixo Barra da Tijuca, Recreio. E eu gostaria, portanto, de passar a palavra para ele, para que ele pudesse falar sobre a decisão que tomou. E, em seguida, é minha intenção falar
sobre o que vai mudar na minha igreja, na minha relação com a própria igreja, a partir dessa decisão, o que o conselho também decidiu fazer na sua relação com o pastor Aloísio, e também a agenda, em razão disso tudo, da igreja para os próximos dias. Tá bom? Gostaria de passar a palavra para o pastor Aloísio, e em seguida vou chamar o conselho da igreja para vir aqui à frente, e espero que a igreja, de pé, com o braço estendido, em amor, estenda as suas mãos na direção desse verdadeiro servo de Deus. Não tenho dúvida que o pastor Aloísio e a sua esposa Elda amam a Jesus, são autênticos cristãos e que devem, portanto, ser objeto da nossa mais profunda estima. Então, passo a palavra para o pastor Aloísio. Meus irmãos, uma doutrina que, a meu ver, traz muita paz para o coração da gente, é aquela segundo a qual Deus, em sua soberania, conduz todas as coisas. Ninguém aqui tem dúvida disso. Então, nessa perspectiva, eu queria fazer esse comunicado aos irmãos. Eu estive com o pastor Antônio primeiro, depois com o conselho da igreja e também com o pastor Antônio, e expus esse desejo que está presente no meu coração de plantar uma nova igreja presbiteriana nessa região, nesse campo do nosso presbitério, que é o presbitério de Jacarepaguá. Vocês imaginem, por exemplo, que no interior de Minas Gerais, lá em Governador Valadares, uma cidade que conta 280 mil habitantes, há 19 igrejas presbiterianas. Em nossa região, pegando aqui Recreio, Barra, As Vargens Pequena, Vargem Grande, há apenas 4 igrejas presbiterianas, sendo que uma dessas não pertence ao nosso presbitério, pertence ao presbitério do Rio de Janeiro. Então, de fato, nós só temos aqui 3 igrejas presbiterianas numa região que conta provavelmente mais de 300 mil pessoas. Pouquíssimas igrejas aqui. Então, nós conversamos sobre isso. Um outro dado importante para mim é o fato de que eu acredito que alguns de vocês saibam que eu vou chamar aqui de uma religião, há uma determinada religião investindo em torno de 6, 7 milhões de dólares nesse campo aqui, nessa área do nosso presbitério, uma religião que divulga doutrinas que não são do nosso modo de ver, né, de acordo com as nossas convicções, que não estão de acordo com as Escrituras, e esse grupo pretende mandar para esse espaço aqui, onde atua o nosso presbitério, Barra, Recreio, Vargens, Braço do Itanhangá, algo em torno de 50 missionários voluntários para expandirem essa religião e, é claro, conseguirem adeptos para esse movimento. Então, eu acredito que é estratégico que, nesse momento, nós nos mobilizemos no sentido de plantarmos novas igrejas aqui, igrejas vivas, igrejas saudáveis, que possam proclamar o Evangelho sob o poder do Espírito Santo. Então, eu falei sobre tudo isso com o pastor Antônio primeiro, depois com o conselho do pastor Antônio, e os irmãos, generosa e bondosamente, me liberaram para que eu e Eldinha pudéssemos, então, sair a fim de desenvolvermos esse projeto. Mais do que isso, demonstrando carinho pela minha vida, pela minha família, o conselho também decidiu seguir investindo em mim até dezembro, e eu agradeço publicamente aos irmãos, para que eu tivesse tranquilidade e pudesse desenvolver, portanto, esse projeto com a Eldinha e contando com as orações de todos. Bem, então foi isso que ocorreu. Eu entendo que Deus tem seus caminhos, Deus tem seus planos, que todos nós seguiremos no âmbito do reino de Deus, pregando a palavra, promovendo o avanço do reino do Senhor, tentando fazer discípulos, como foi pregado hoje, plantando novas igrejas, porque é assim que o reino de Deus tem sido estabelecido, quer dizer, por meio do plantio de novas igrejas locais, novas igrejas cristãs. Eu quero agradecer a todos. Por 6 anos e meio eu estive aqui com vocês, 6 anos e meio. O que eu posso falar do pastor Antônio? O pastor Antônio é um amigo do coração. Tive o privilégio de, por 6 anos e meio, ouvi-lo. E quando nós estávamos lá naquele antigo templo da casa ali, quando nós tínhamos 2 cultos matutinos, eu o ouvia 2 vezes. E anotei muitas coisas que o Antônio disse,
E saí pelo Brasil aí, quando alguém me chamava, pregando algumas coisas e colocando alguma coisa que eu ouvia também do pastor Antônio. Pois é, então eu aprendi muito com ele. E o que eu posso falar do Tony, Tico, Marcelo, Emerson, Osias, MV, todos meus amigos, irmãos amados, irmãos do coração. Quer dizer, o reino de Deus é um reino de amigos, né? Então, eu quero agradecer a todos. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma menção especial ao pessoal de quarta-feira, porque não sei se todos sabem que, ao longo desses 6 anos e meio, eu estive aqui às quartas-feiras pregando para esses nossos amados irmãos. Algumas vezes almocei com eles. Então, gente querida, gente do coração também, que Deus abençoe e guarde. E, por fim, eu queria pedir perdão aos irmãos, porque pode ser que, ao longo desse tempo, eu tenha ferido alguém, machucado alguém. Então, se eu fiz isso, me perdoe. Deus usa vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, não é? Então, meus irmãos, muito obrigado por tudo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. A minha expectativa é de que todos permaneçam firmes na Ipebarra, ao lado do pastor Antônio, ao lado do conselho, ao lado dos diáconos, ao lado dos líderes ministeriais, fazendo a obra de Deus. Orem por mim, eu orarei por vocês. Muito obrigado por tudo, que Deus os abençoe. Obrigado. Irmãos queridos, eu julgo que glorificaria a Deus que, ao término desse culto, a igreja envolvesse com seus braços o casal Aloísio e Elda, nossos irmãos em Cristo. Nós queremos emitir essa nota para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Queremos ser diferentes também nisso. Mudanças, portanto, haverá. Os irmãos sabem que a minha ausência aqui, durante a semana, deve-se ao chamado que Deus fez para o pastor dessa igreja. Os irmãos sabem que Deus abriu portas no país para eu falar nos congressos, nos principais congressos, para ter contrato com a editora, escrever livros. Tenho muita penetração nas redes sociais, isso me ocupa muito tempo para gravar áudios, gravar vídeos, redigir textos. E também meu envolvimento com a justiça social, o trabalho com os meios de comunicação. Deus abriu uma porta para a nossa igreja, para nós falarmos com todos os meios de comunicação brasileiros, as agências internacionais de notícia. E isso, portanto, durante a semana, eu há anos tenho mergulhado na vida desse país e entrado em áreas da nossa sociedade que a igreja não consegue penetrar. Então, nós fizemos aqui um acordo que nós teríamos um pastor para cuidar da igreja durante a semana, com a igreja entendendo, isso sempre ficou claro, que eu estaria aqui no púlpito, cuidando da visão teológica da igreja, pregando, me reunindo com conselhos e estando presente nos casos mais graves, tal como Moisés fez com o povo de Israel, seguindo o conselho de Jetro. Com essa mudança, eu volto a dar gabinete pastoral, de maneira que quem quiser conversar comigo, basta ligar para a secretaria da igreja e agendar com a nossa secretária Liane. Também assumirei o culto de quinta-feira à noite. Eu estarei pregando aqui nas noites de quinta-feira e eu só peço que os irmãos, portanto, clamem para que eu receba saúde, graça e que Deus preserve a família, preserve a mente, o coração, o espírito, a fim de que eu possa em tudo honrar e glorificar o nosso Deus. Sem saber que nós, que a vida da igreja, que a providência divina teria reservado para nós essas mudanças, já estava em curso uma série de outras alterações na nossa programação visando o crescimento da igreja. Então, nós vamos ter um novo culto agora no domingo. Olha, era para ser hoje. O Brasil foi para a final, então vai ficar para o domingo. Não que o futebol seja mais importante, mas concorrer com isso não faz sentido. Então, domingo que vem, 18h, eu estarei pregando no culto da nossa juventude. Amém, galera? Amém, em nome de Jesus.
dia 14. Hoje vai ter encontro de discipulado. Terminado esse culto, eu vou para o templo antigo com os jovens que eu separei, depois de muito ter orado, que vão caminhar comigo a fim de que eles façam esse trabalho de cuidar da igreja. Muitas vezes nós, pastores, não temos acesso a tudo que acontece e ficamos sabendo do ocorrido apenas depois dos irmãos passarem por longos desertos. E isso vai acabar com essa rede que nós vamos criar a partir da juventude. No dia 14, nós vamos ter um curso de missões aqui na igreja, que será ministrado pela irmã Renata. Então, o grupo de missões vai receber preparo acadêmico, a fim de criarmos um departamento de missões na nossa igreja. A coisa seguindo, então, uma ciência, vamos assim dizer. Está aqui a Renata com o Felipe. Podem ficar de pé para que vocês sejam identificados. Gente muito preciosa. A Renata tem formação acadêmica em missões e vai, portanto, estruturar. Olha, parabéns, Silvana, parabéns, Rafael, os demais membros do grupo de missões, que eu não vi ciúme nenhum. Vocês estão de parabéns. Que atitude bonita, tá bom? Então, é isso. E agora, o que nós vamos fazer é chamar o conselho aqui para enviarmos o pastor Aloísio e sua querida esposa Elda para essa nova missão e rogando que Deus os abençoe em nome de Jesus. Por favor, quero também agradecer ao conselho da igreja pela visão que teve de manter integralmente o pastor Aloísio até o mês de dezembro. E agora é orar para que Deus nos oriente em todas as decisões que vamos ter que tomar. Mas eu me lembro lá, voltando ao reverendo Antônio Elias, né? Em toda mudança, em toda dificuldade, o Theo, filho dele, já me contou isso mais de uma vez. A família se reunia, falta de dinheiro, problema aqui, acolá e tal, e a última palavra era sempre do reverendo dizendo: Deus proverá. Então Deus proverá, e eu estou certo que nossa igreja vai passar por um glorioso batismo com o Espírito Santo, e que nós vamos ver manifestações inequívocas da presença de Jesus Cristo no nosso meio. Numa atitude de amor, de respeito ao pastor Aloísio e a Elda, eu vou pedir que a igreja se coloque de pé. Por favor, conselho da igreja. Aí chamar a Elda. A Elda, por favor, vem aqui à frente. Elda, que durante todo esse período, olha, é um testemunho de mulher de pastor, porque a Elda passou pela nossa igreja. Nós não temos conhecimento de Elda se envolver com a vida do próximo, não temos conhecimento de Elda se envolver em controvérsia e passar informação, coisa desse tipo que acontece muitas vezes, e não poucas ocasiões, com as próprias mulheres dos pastores capitaneando grandes confusões. E a passagem da Elda pela nossa igreja, a Elda, posso dizer isso nos olhos, foi irrepreensível, aconselhando, cuidando dos membros da nossa igreja. Que Deus abençoe muito, e que você veja os filhos dos seus filhos vivendo para a glória de Jesus. Amém? Vou pedir para o presbítero Tico fazer uma oração. Eu estou sentindo a falta de outros presbíteros, não vieram hoje. Deve ter gente viajando e tal, não sei. Tá bom. Então nós vamos. Então está faltando o Emerson e o Osias, não é? Então vamos orar. Vou pedir que o Tico ore pelo Aloísio, pelo irmão Aloísio, pela irmã Elda, tá bom? O conselho estenda a mão. E a igreja também, olha, nem sei, não tem base bíblica para você estender a mão. Para falar a verdade, a Bíblia não diz nada. Estender a mão vai abençoar, não diz nada sobre isso. Mas fica uma coreografia assim, uma coisa assim bonitinha, bacana, e a gente dizendo: pastor, queremos o seu bem. Eldinha, queremos que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Então vamos orar com o irmão Tico? Senhor Deus, Tu és soberano, Senhor. Tu, Senhor Deus, tem as nossas vidas em Tuas mãos. Sim, meu Pai. Glorificamos o Teu nome, Senhor Deus, pela Tua infinita misericórdia, e saber, Senhor Deus, que nada, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que seja da Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Aloísio e da Elda. Amém, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Ele fez nessa igreja, por tudo que Ele nos ensinou, pelo exemplo, Senhor Deus, de sua esposa, pelo convívio, Senhor Deus, que tivemos com Ele. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dele, pela misericórdia que Tu derramaste sobre eles, Senhor Deus.
Obrigado pela graça, Senhor Deus, derramada a partir deles, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra que foi pregada a partir da vida deles também, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque 6 anos e meio estivemos convivendo passo a passo com eles, Senhor Deus. E te pedimos agora que tu, Senhor Deus, continue o abençoando em sua caminhada, e a nós também, Senhor Deus. Estaremos por poucos quilômetros de distância, Senhor Deus, caminhando também junto com ele. Derrama a tua graça sobre a vida dele. Senhor Deus, que o inferno seja saqueado, Senhor Deus. E, Senhor Deus, nós vençamos, Senhor Deus, essa batalha travada nesse bairro, Senhor Deus, com a implantação dessa igreja também lá. Senhor Deus, leva as almas para lá, Senhor Deus. Senhor, aqui também, Senhor, que a tua igreja, Senhor Deus, se multiplique por esse bairro, por essa cidade, Senhor Deus, que mais e mais, Senhor Deus, portas sejam abertas para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Deus, que glorifiquemos o teu nome, Senhor Deus, por essa decisão dessa família. Senhor Deus, que glorifiquemos o teu nome, Senhor Deus, mantendo essa família. Que glorifiquemos o teu nome, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, do que esses 2 aqui fizeram nesse tempo e irão fazer no tempo futuro. Senhor Deus, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Deus, a tua bênção sobre a vida deles. Que, Senhor Deus, tu derrames o teu espírito sobre a vida deles, sobre a vida, Senhor Deus, daqueles que vão ouvi-lo, Senhor Deus, pela vida daqueles que serão alcançados, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, por esse momento. Te pedimos, Senhor Deus, misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós todos, da tua igreja, Senhor Deus. E, Senhor Deus, te pedimos que eles sejam, como tem sido até hoje, luz e sal. Despede-nos, Senhor Deus, com a tua misericórdia, com a tua graça, derramando sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor Deus, fazendo-nos, Senhor Deus, cada vez mais imitadores de Cristo. Aqueles que lavam pés, Senhor Deus, que enxugam os pés daqueles que estão conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós se não temos agido assim, se não temos imitado a Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, porque somos falhos. Tem misericórdia de nós porque temos o coração duro. Perdoa, Senhor Deus, porque não sabemos nem orar, mas o fazemos, Senhor Deus, confiados no nome santo de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Amém, Senhor.